Bom dia a todos. A gente vai dar continuidade hoje ao seminário, né? Hoje é o segundo dia. A gente vai falar um pouco sobre o uso de algumas tecnologias. A gente utiliza na universidade, né? No próprio SEAD, a gente utiliza muito as ferramentas que a gente vai ponderar hoje, que são as ferramentas do Google, tá bom? E a gente vai mostrar para vocês hoje os principais recursos que a gente pode, junto com a universidade, né, transformar o aprendizado tanto para os alunos, como também facilitar a vida dos educadores, tá bom? Utilizando essas ferramentas. Vou compartilhar aqui a minha tela, vou passar aqui a apresentação dos slides e depois a gente vai abrir no computador algumas dessas ferramentas e aí eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona, tá ok? Pronto, então a gente, como já foi dito pela Socorro, a gente vai falar sobre, o nosso tema é usabilidade e acessos Google, né? Então a gente vai focar nesses dois conceitos, né, que seria a usabilidade desses recursos e como a gente faz para acessar, para ter acesso a esses recursos, tá bom? De início, a gente podia fazer a primeira pergunta, né? Para a gente começar, a gente poderia primeiro entender o que é o Google, certo? Então, eu acho que se eu falar essa palavra, né, quando a gente cita o Google, eu acho que todo mundo consegue entender, porque faz parte do cotidiano da gente, né? Mas o que seria o Google? Qual seria um conceito para a palavra Google? A gente pode definir o Google, por exemplo, como sendo uma organização, uma empresa privada, né, com fins lucrativos, e essa empresa ela é baseada no desenvolvimento de tecnologias, né? Hoje o Google está muito focado também em tecnologias educacionais, mas o Google surgiu com o intuito de ser apenas um buscador. Então, era uma ferramenta de busca que foi criada, surgiu no início do ano de 96, né? Dois pesquisadores, dois estudantes, conseguiram desenvolver essa ferramenta de busca. Ela foi inaugurada no ano de 98, tá certo? E de lá para cá, tem só aumentado a quantidade de recursos que a empresa vem desenvolvendo. Então, eles não ficaram apenas no sistema de busca, né? Que foi o foco inicial. Mas, hoje em dia, a gente tem tecnologia de toda forma, tá bom? Então, o Google hoje, ele está presente na vida da gente, todo tipo de tecnologia que você imaginar, tá bom? Surgiu uma tecnologia nova, com certeza a empresa Google ela vai desenvolver algum produto relacionado àquilo, tá bom? Essa foto aqui que eu coloquei é uma imagem da sede oficial do Google, que é no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, tá certo? E esse rapaz, essa moça aí são responsáveis pela questão do marketing do Google, tá bom? Mas hoje a gente sabe que o Google está espalhado no mundo todo. Então a gente tem o Google em todos os países, cada país tem uma sede, e a gente tem também, em cada país, em cada estado, a gente tem também a base de dados do Google. Então, a base de dados do Google ela não fica concentrada apenas na sede oficial, que é lá na Califórnia. Então, se você for em São Paulo, se você for no Rio de Janeiro, você encontra sedes do Google, onde funcionam também esses dados armazenados. Ok? E aí eu posso perguntar também para vocês que tipo de ferramentas vocês utilizam no dia a dia de vocês. Eu coloquei aqui algumas ferramentas do Google, certo? E a gente vê, olhando assim, a gente imagina que sejam muitas ferramentas, mas aqui não está nem o começo das ferramentas, né, e dos recursos que o Google pode oferecer para a gente. E propositalmente eu coloquei aqui uma imagem que hoje em dia ela já está antiga. Por que eu digo isso? Porque esses ícones, a maioria desses ícones, eles já foram atualizados, certo? Os ícones do Google foram atualizados e não são mais isso. O Google é uma empresa
que ela está em constante modificação e atualização. Então, eu vou falar aqui de alguns recursos, talvez daqui a um mês, esses recursos eles já tenham sido atualizados. Então, o comportamento deles já vai ser diferente, tá certo? Então, aqui ó, a gente tem o Gmail, que eu acho que é um dos mais conhecidos. A gente tem aqui, por exemplo, esse G+, que é uma rede social do Google, que ela está desatualizada, né? Ela foi descontinuada. O nosso navegador, que a gente usa muito, né? O Google Chrome. O YouTube, que é um serviço também de streaming bastante utilizado. Enfim, a gente tem inúmeras ferramentas, né? Ferramentas relacionadas aos dispositivos móveis, né? Ferramentas de localização, blogger, de desenvolvimento, jogos, música. Então, se vocês observarem, pararem para pensar, o Google, ele praticamente está na vida da gente em todos os sentidos, né? Se você usa a internet, usa tecnologia, é impossível você não usar um recurso do Google. Se você tem uma conta básica do Google, o que é essa conta básica? Eu vou lá no meu navegador e crio um Gmail, né? Então, se você cria um Gmail, uma conta de e-mail, então você tem, na verdade, uma conta básica do Google. E essa conta básica do Google, ela vai te dar acesso a esses aplicativos que eu listei aqui, ó. Então, você tem acesso ao Gmail, que é o e-mail, né? O Drive, o Meet, calendário e os documentos online. Então, todas essas ferramentas você consegue ter acesso com a sua conta básica, tá ok? Então, você já consegue ter acesso a todos esses aplicativos. A diferença para a outra modalidade que eu vou falar daqui a pouco é que esses recursos eles são limitados. Então, para cada recurso desse aqui que você vai utilizar, você vai ter uma certa limitação, tanto no e-mail, como na transmissão de vídeo, de reuniões. Então, tudo isso daí, você vai ter um certo limite, tá bom? E aí a gente vai falar da parte mais importante para eles, que é o Google Workspace. O Google Workspace, que é um conjunto de aplicativos que foi lançado recentemente, ele veio para substituir o G Suite, certo? Então, o que é isso daí? O que é G Suite, o que é o Workspace? O Google, ele entendeu que todas as tecnologias têm que estar conectadas. Então, ele lançou de início o G Suite, onde ele fez esse aglomerado de aplicativos, e agora, no período da pandemia, ele lançou o Workspace, que foi apenas uma troca de nomenclatura. Quando eles criaram o Workspace, eles lançaram esse conceito. Tudo que você precisa para fazer qualquer coisa. Então, o conceito do Workspace, que foi criado pelo próprio Google, né, o pessoal os CEOs do Google, eles disseram o seguinte: olha, tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa para fazer qualquer coisa, está aqui. Então, é uma plataforma empresarial que reúne diversas ferramentas, aquelas que eu mostrei para vocês agora há pouco, voltadas para atividades corporativas. Então, quem é que vai adquirir o Google Workspace? O sentido da aquisição do Google Workspace é para empresas ou corporações, tá certo? Sendo com fins educativos, né? Educação ou não, tá bom? Então, se você tem uma empresa e você quer que o desenvolvimento dos funcionários, né? Ou seja, o ganho de produtividade seja maior, então a opção é adquirir o Google Workspace, tá bom? Aqui a gente observa que os ícones dos aplicativos, eles sofreram alteração. Então, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, que eu listava vários aplicativos, esses mesmos aplicativos estão aqui, ó. Esses são os principais, né? E observe que agora os ícones mudaram. Então, hoje, se você acessar o seu computador, inclusive eu peço até quem estiver online, quiser pegar um computador para ficar acompanhando aqui, seria até melhor. Porque aí eu vou falando e vocês vão acompanhando pelo computador, tá bem? Então, se você abrir o seu computador, você vai verificar que os ícones agora estão nesse formato, né? Novos nomes e o design para os ícones. Então, ó, por exemplo, o Google Meet, ele não é mais chamado de Google Meet. O Google agora utiliza só a palavra Meet.
O Google Drive agora é chamado só de Drive. Google Docs, Docs, tá bom? Então, teve essa mudança de nomenclatura e também os ícones agora passaram a ter, né, as três cores primárias ali, o amarelo, o azul e vermelho, e o verde com secundária, né? São as cores do próprio Google, da própria logomarca do Google, né? E o Google Workspace, se você quiser adquirir, você tem essas 4 opções, certo? De planos do Google Workspace. O Starter, o Standard, o Plus e o Enterprise, ok? E aí, vamos abrir aqui um link para a gente ver, para a gente dar uma olhada na comparação desses planos. Então, eu tenho aí os valores listados desses planos, né, o Starter, o Standard, o Plus e o Enterprise. Então, você tem aí os valores que você vai pagar se você fizer essa assinatura, ok? E você tem aqui do lado, ó, aliás, embaixo de cada plano, a descrição dos serviços que estão incorporados nesse plano, tá certo? Então, ó, por exemplo, aqui de início, no Starter, eu tenho 30 GB de armazenamento por usuário. Lá no Standard, eu já tenho 2 teras de armazenamento. E também já tenho gravação, né, com até 150 participantes. No Plus, eu já tenho uma videochamada com mais participantes, ou seja, o dobro, né? Mais que o dobro, 500 participantes, incluindo a gravação também. E tem já um armazenamento de 5 tera, é um armazenamento muito superior. E o Enterprise, eu tenho todos esses recursos anteriores, mais alguns acréscimos, né? Geralmente o Enterprise você tem que entrar em contato direto com o revendedor, e aí ele vai te passar todas as instruções, né? Porque o valor já é um pouco maior. Então fica aí a título de curiosidade, se alguém se interessar, você pode analisar cada um desses valores, né? Se você tem uma empresa, e a aquisição funciona dessa forma. Agora vamos falar aqui, abordar aqui o Google for Education. O que é isso? Então, são muitos conceitos e a gente tem que ficar atento para a gente não acabar confundindo, né? Então, eu falei primeiro do Suite, o G Suite. O G Suite foi transformado no Google Workspace, pela própria Google no período da pandemia, tá certo? No período da pandemia, a Google observou que as escolas, as instituições de ensino superior estavam utilizando muito os recursos do Google para fazer transmissão de aula, entendeu? Para criar sala de aula virtual. Então, pensando nisso, a Google lançou o Google for Education, que nada mais é do que o Workspace, que eles já tinham, só que voltado mais para o lado da educação. Conjunto de ferramentas com o objetivo de ajudar as instituições a colaborar com facilidade, simplificar o ensino e proteger o ambiente de aprendizado, certo? Então, aqui a logomarca Google for Education, e em cima desse Google for Education, o Google focou mais em ferramentas educacionais. Eu vou mostrar para vocês algumas delas, tá bom? E da mesma forma, como eu mostrei anteriormente, que o Google Workspace, você tem vários tipos de planos, eu mostrei aqui para vocês e mostrei as características. Aqui também, quando a gente fala do Google for Education, a gente também tem alguns planos que você pode adquirir, tá certo? Então, ó, de início, eu tenho o plano Standard, eu tenho o Teacher Learning e tenho o Plus. O que é que muda de recursos, né, de um para o outro? Citei aqui alguns, ó. São só esses? Não. Se você pegar a listagem lá completa, né, se você pesquisar, você vai ver que são muitos recursos. Analisando, eu peguei os mais interessantes e coloquei aqui. Ó, no Standard, eu tenho sala de aula, eu tenho Google Docs, formulários, Google Meet. Eu tenho um Google Meet para 100 participantes, certo? Eu tenho o Gmail e Drive. Essas ferramentas, elas estão presentes também na conta básica do Google, tá bom? Lá no Teacher Learning Upgrade, eu já tenho um aumento do meu Google Meet. Então, eu já consigo fazer uma transmissão do Google Meet com até 250 participantes. E em breve, esse item ele é bem interessante, porque eu vou poder transmitir
direto do Google Meet para o YouTube, por exemplo, tá certo? Gravações de reuniões no Meet, eu consigo fazer a gravação, se eu tiver uma conta dessa, e tem um armazenamento de 100 GB. Quem tem uma conta Google comum, a básica, você tem 15 GB de armazenamento. Então, de 15 GB você pula para 100, se você tiver assinatura desse plano. E eu também tenho a função, o recurso de enquetes no Meet. Né? Eu coloquei em breve, mas já está presente para quem tem essa assinatura. O Plus, eu já aumento para 500 participantes, o dobro, né? Eu tenho uma questão de aprovação de documentos, eu tenho desenvolvimento de aplicativos, né, pelo AppSheet, eu tenho pesquisas inteligentes e tenho suporte de equipe especialista em educação. Então, é interessante esse último item, porque significa o quê? Se você tem uma empresa, né, uma instituição de ensino, e você precisa de um auxílio para desenvolver algum projeto que envolva educação, envolva alunos, você pode entrar em contato com eles, né, se você tiver adquirido esse plano, e eles vão te dar toda a orientação para você utilizar as melhores ferramentas para o melhor desenvolvimento dessa educação com esses alunos, entendeu? Então, é um item bastante interessante. Pronto, então, eu acho que ficou claro a diferença, né? Workspace, o Google for Education, que é um workspace voltado para a educação, o G Suite está sendo descontinuado, ninguém vai usar mais, né? O Google está cada dia mais aumentando seus recursos, desenvolvendo mais tecnologia, e aqui a gente vai mostrar algumas dessas ferramentas. O Google ele tem inúmeras ferramentas, então não tem como a gente ver todas as ferramentas. Então a gente vai só listar algumas que a gente mais utiliza, tá certo? E na prática ver como é que elas funcionam, tá bom? Esses recursos. De início, assim como o Google iniciou no sistema de busca, né? Começou como um buscador de internet, eu também quero falar primeiramente do sistema de busca do Google, que todo mundo utiliza, né? Essa tela aqui eu acho que ela é conhecida por todos vocês. E tem uma coisa que está diferente, que eu não sei se vocês perceberam. Eu tenho ali a logo, eu tenho aqui meu campo de busca, e eu tenho ali dois ícones. Tenho ali o tecladozinho e tenho aquele outro ícone, certo? Para que serve esse último ícone aí? Eu vou abrir aqui no computador para a gente ter acesso, tá bom? Então, aqui, ó, a gente está aqui na página do Google, tá bom? E a gente vê que a gente tem esse ícone diferente. Esse ícone ele é referente ao Google Lens. Então, o Google Lens, para quem tem celular em Android, talvez já conheça, né? O Google Lens é para você fazer pesquisa, né, de comparação de imagens. Você vai pegar, por exemplo, para quem usa o celular, você pega o seu celular, abre o aplicativo Google Lens, você aponta para um objeto e ele vai pesquisar tudo na internet, no Google, né, no buscador do Google, que está relacionado àquela imagem que você tirou a foto. E se eu for aqui pelo navegador, que é um recurso recente do sistema de busca, eu cliquei lá, o que é que ele diz? Ó, arraste uma imagem para cá ou faça upload de um arquivo. Vou verificar se eu tenho uma imagem aqui. Esse computador não tem, mas vou fazer um teste aqui. Rapidinho a gente vai fazer um teste. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Pronto, estou vendo aqui. Vou salvar essa imagem no meu computador. Então, agora eu vou clicar aqui no Google Lens. E aí ele me pede para fazer o upload,
Eu vou imaginar que eu tenho uma foto, uma imagem no meu computador. Então, ó, o que é que acontece? Eu enviei a minha imagem, que é uma logomarca do SEAD. O que é que o Google vai fazer? Ele vai procurar nos seus resultados imagens semelhantes, tá certo? Então, aqui, se eu quiser, eu ainda posso ainda, ó, reduzir a imagem, colocar uma parte da imagem, tá bom? Por exemplo, se eu colocar só esse pedaço da imagem. Então, observem que automaticamente, eu não preciso clicar em nada, e o próprio Google, ele já vai atrás de imagens que sejam parecidas, ó. Tá vendo aqui os resultados? E também, eu tenho uma função também de, a opção de ó, encontrar a fonte da imagem. Então, clicando aqui, ele vai me dizer de onde é que estão aparecendo aqui embaixo, eles me mostram que essa imagem foi utilizada nesses endereços, ok? Então, é uma ferramenta muito boa. O que é que eu tenho mais interessante para ver no sistema de busca do Google? Por exemplo, se eu colocar aqui a palavra SEAD, né? E se eu clicar aqui, por exemplo, estou com sorte, o que é que acontece? Ele já vai direto para o site do SEAD. É um recurso simples, mas você pode ganhar tempo, né? Se você já sabe o endereço do site, UFP, por exemplo, então você não precisa digitar, porque se eu pesquisar aqui UFP, ele vai abrir o campo de busca, né? De acordo com aquele parâmetro que eu estou informando. Agora, se eu coloco estou com sorte, ele já vai direto no site, tá ok? Para isso, você tem que saber o nome completo do site, que a gente chama de domínio. Você conhecendo o domínio, você digita e ele já vai direto, tá ok? A gente também tem a opção de fazer pesquisa por imagens, né? Vou colocar de novo aqui. Quando você pesquisa por imagens, é muito interessante você utilizar também aqui as ferramentas. Então, aqui no campo de ferramentas, você pode definir, por exemplo, o tamanho da imagem que você quer, a cor, entendeu? O tipo, se você quer GIF, você pode escolher o tempo. Ah, eu quero uma imagem que foi postada nas últimas 24 horas. Tem direito de uso, se essa imagem que você está buscando, ela tem licença ou não, direto no campo de busca, tá bom? Vamos voltar aqui. Ah, sim, faltou esse detalhe, né, que eu até coloquei aqui, ó, na imagem, que você pode pesquisar file type. PDF, por exemplo. Então, o que é que acontece? Ele vai me mostrar aqui somente buscas, aliás, somente resultados em que eu encontro os arquivos em PDF, porque eu defini aqui no meu campo de busca, certo? Se eu tirar do PDF e colocar, por exemplo, doc, ele vai me mostrar aqui, ó, arquivos de texto, né, no formato doc, para me abrir em algum aplicativo do pacote Office, tá bom? Então, essa definição vai funcionar somente para documentos, né? Se você colocar imagens, aí ele já não funciona de forma adequada, então ele não vai te trazer os resultados que você quer. Mas se você colocar para PDF, para arquivo de planilha, XLS, para PowerPoint, PPT, PPX, então tudo isso aí você consegue obter esses resultados. Então, vamos supor que você está pesquisando um livro. Você está pesquisando um livro, e aí você quer esse livro em PDF, ou um manual em PDF, você consegue através desse recurso, ok? Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco sobre o Drive, certo? O Drive, ele nada mais é do que o armazenamento em nuvem. Então, você tem essa função
se você tiver uma conta do Google, de fazer o armazenamento em nuvem dos seus arquivos. Outra vantagem, você tem acesso aos seus documentos de forma online, sem precisar utilizar um aplicativo ou software de terceiros. Você tem também a opção, a vantagem de sincronizar os seus dados. O que é isso? Sincronizar é você deixar os seus arquivos lá na nuvem e, ao mesmo tempo, você ter esses mesmos arquivos, com as mesmas características, no seu computador. E em mais de um computador, se você quiser. E também você tem a opção, muito boa, de compartilhar esses arquivos. Então, você consegue colocar um arquivo seu, um documento de texto dentro do Drive e dar permissão para uma outra pessoa ter acesso a esses arquivos. Aqui eu tenho um modelo, um exemplo, de como o Drive ele me mostra o quanto que foi utilizado no meu Drive. Então, por exemplo, eu tenho aqui um Drive de 100 GB e 29,19 GB já foi utilizado. Ele vai me mostrar com que esse espaço foi utilizado, né? Vai mostrar aqui embaixo, por exemplo, 4,7 foi só com e-mail. E um detalhe que eu coloquei ali é que, no caso aqui, esse exemplo é um exemplo da minha conta, né? E a minha conta, ela é uma conta pertencente a uma instituição, no caso aqui a UFP. Estou utilizando o Workspace, né? E, no caso, esse meu armazenamento, ele é gerenciado por um administrador. Então, toda conta Workspace, você tem um administrador que vai gerenciar a utilização dos recursos e vai passar para todos os outros usuários dentro dessa conta. Então, vamos pegar o exemplo da universidade. Então, a universidade, ela tem uma quantidade de armazenamento que ela pode distribuir, ela distribui com os alunos, com os professores, com os funcionários, e existe uma pessoa, um gerenciador, que faz todo esse controle. Tá certo? Inclusive, aqui na UFP, por exemplo, teve uma época aí que o limite de capacidade ficou extrapolado, e aí a gente teve que, eles tiveram, né, o administrador da plataforma teve que fazer uma redução para poder não extrapolar esse valor, tá bom? Aqui, continuando com o Drive, a gente tem também, assim como eu mostrei os planos para vocês do Workspace, a gente também tem essa opção para quem quer fazer upgrade da conta do seu armazenamento no Drive. Esse exemplo aqui é um exemplo para quem não tem a conta no Workspace. Eu tenho minha conta Gmail comum, eu uso meu e-mail normal, comum, conta básica, e queria só aumentar o meu espaço de Drive. Só tem mais capacidade de armazenamento. O plano normal é de 15 GB, para quem tem uma conta comum. Aí, se você quiser aumentar para 100 GB, você vai pagar aquele valor por mês, 3,49. Depois aumenta para 6,99. 200 GB, você já vai ter um custo de 4,99. E o Premium, você tem uma capacidade de 2 TB, né? E você vai pagar 17,49. Então, é uma boa para quem? Vamos supor que você não quer comprar o pacote Workspace completo, que é mais caro, né? Tem mais recurso, mas é mais caro. Você, não, quero só aumentar o meu armazenamento. Então, você pode utilizar, né, essa compra aí, essa aquisição. Eles chamam de Google One. Google One é só para contas básicas, tá bom? Antes de falar do Meet, eu vou mostrar aqui para vocês uma conta do Drive, como é que funciona. Então, assim que você faz login na sua conta, você faz login na sua conta lá do Google, né, você vai ter a sua imagem de exibição aqui no canto, e você tem aqui esses pontinhos, né? Então, esse ícone ele vai te mostrar todos os recursos que a sua conta do Google te oferece.
Então, observem aqui que você tem vários recursos, várias ferramentas que você pode utilizar. Dentre elas, o Drive. Então, aqui é uma das formas de você acessar o Drive. Se você quiser, também você pode digitar drive.google.com, que você também vai chegar nesse mesmo caminho, tá bom? Então, o que é interessante a gente observar aqui, ó? A gente tem aqui o Drive, eu tenho um link para ir para todas as pastas ou arquivos que foram compartilhados comigo, tá bom? Eu tenho uma lixeira e tenho aqui embaixo, né, um resumo do meu uso, da minha capacidade. Então, eu tenho aqui, ó, uso 29,43 de 100 GB. Então, aqui ele está descrevendo o quanto que eu já usei, né, e quanto eu tenho disponível, tá bom? Então, você tem aqui acesso ao seu Drive. Recomenda-se sempre, se você está apagando arquivos, deletando arquivos do seu Drive, apagando pastas, recomenda-se você também limpar a lixeira, porque funciona da mesma forma no nosso computador, né? A gente apaga um arquivo, esse arquivo ele não vai ser excluído logo. Então, esse arquivo ele vai direto para a lixeira. Então, você tem aqui a lixeira. Depois que você exclui da lixeira, é que você consegue recuperar aquele armazenamento, tá bom? Então, para quem está com o armazenamento cheio, a opção é essa. O que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho aqui informações, detalhes do meu Drive, certo? Eu tenho aqui esse ícone, né, de configuração. Quando eu clico nele, ele me dá a opção aqui, 3 opções, e uma delas é use o Drive no computador. Então, como eu mostrei naquele slide anterior, se você quiser sincronizar os seus dados com o computador, o primeiro caminho que você tem que fazer é esse. Então, você vai clicar nesse ícone de configuração, vai escolher essa opção use o Drive no computador. Quando você clicar no use o Drive no computador, o que é que ele vai fazer? Ele vai te levar para uma página onde você vai baixar, fazer o download do aplicativo Drive. Então, esse Drive ele vai para o seu computador, você vai instalar, automaticamente ele vai fazer o download de todos os seus arquivos e pastas para o seu computador, ou seja, ele vai sincronizar. O que é sincronizar? Então, à medida que você instalou isso aqui, deixou lá no seu computador, você apaga uma pasta no seu computador, dentro desse Drive, automaticamente lá na nuvem, ou seja, nessa pasta, nesse endereço online aqui, essa pasta também vai ser excluída. Acrescentou um arquivo no computador, esse arquivo ele vai ser acrescentado também nesse endereço, nessa visualização aqui que a gente está observando. Tá ok? O outro detalhe interessante que a gente pode observar aqui, vocês verificam aqui, ó, observem que eu tenho várias pastas. Algumas pastas têm um ícone, não sei se dá para vocês observarem, de um bonequinho, dentro da pasta. Significa dizer o quê? Significa dizer que essa pasta ela está compartilhada e eu estou dando acesso para outras pessoas acessarem essa pasta, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu compartilho uma pasta para outras pessoas acessarem? Então, ó, eu vou pegar aqui essa pasta, com o botão direito em cima da pasta, eu tenho aqui um menu de opções, né? Inclusive, tem a opção para fazer o download. Se eu não quiser baixar o Drive, o aplicativo Drive, para sincronizar, eu posso somente fazer o download de uma pasta que me interessa. Mas o que eu quero mostrar é que eu tenho uma opção aqui, ó, de compartilhar. Tanto a opção compartilhar como gerar link vão me permitir eu compartilhar essa pasta com outros usuários. Vou clicar aqui na opção e aí ele vai me dizer, ó, pessoas com acesso. No caso, eu, que sou o proprietário, e o acesso geral está como? Restrito. Então, se eu clicar nesse nome restrito, eu vou ter o quê? Opções de compartilhamento. Eu posso compartilhar com pessoas da universidade, que é a minha organização, que fazem parte do meu workspace, ou eu posso compartilhar com qualquer pessoa que tenha acesso a esse link. Quando eu clico em qualquer pessoa com o link, significa dizer que eu estou dando permissão para uma pessoa que tem uma conta Gmail comum, básica. Ela vai poder acessar. Aliás, até se ela tiver um e-mail que seja fora da corporação, fora do Google. Essa pessoa que tem o link, ela vai fazer o quê? Ela vai ser um leitor ou ela vai ser um editor? Então, se você está dentro de uma equipe e quer que outras pessoas editem um arquivo, por exemplo, então você tem que colocar como editor, tá certo? Então, se você coloca como editor, aquela pessoa ela vai poder modificar aquele arquivo ou aquela pasta, tá certo? Então, eu posso clicar em concluir
e essa pasta ela vai ser compartilhada. Posso copiar aqui o link, ó. Copio o link, e aí esse link eu distribuo para quem eu achar interessante. Tá bom? Então, observem que agora a pasta ela já passou a ter o ícone do bonequinho lá dentro da pasta. Significa dizer que ela está sendo uma pasta compartilhada. Tá certo? Vou mostrar aqui de novo. Botão direito, compartilhar. Ó. E se eu clicar aqui agora e colocar como restrito? Porque ela estava para qualquer pessoa. Se eu deixar como restrito, o que é que vai acontecer? Agora somente eu vou ter acesso àquela pasta. E o ícone do bonequinho lá já sumiu, tá bom? Então, da mesma forma que você compartilha pasta, você também pode compartilhar somente um arquivo. Ó. Você pode abrir aqui uma pasta e dentro dessa pasta você compartilhar somente um arquivo, tá certo? Vou voltar aqui de novo, ver se eu acho algum PDF. Ó, observe que o menu, ele não muda, é o mesmo menu. Então, quer compartilhar só um arquivo, é só clicar nele, botão direito, compartilhar, tá certo? E aí você tem acesso, você dá acesso a outras pessoas para aquele arquivo. Você tem opções aqui, ó, também de renomear, enfim, se você, com calma, ficar observando, clicando, cada opção dessa você é bem intuitivo, então não tem como ter algum tipo de problema. Então, é mais ou menos assim que funciona o Drive, tá certo? Então, o Drive serve para quê? Resumindo, armazenar arquivos, fazer sincronização e compartilhar seus arquivos. E a gente recomenda muito que se utilize o Drive. Por quê? Qual é a vantagem? Você não está usando o computador. Então, dentro da instituição, você usa o computador. Então, você coloca todos os seus arquivos importantes dentro do computador. O que pode acontecer? O computador pode dar um problema, você pode perder aquele computador, e aí os seus arquivos vão junto. Então, quem trabalha no SEAD, quem trabalha na UFP, por exemplo, quem trabalha no SEAD, a maioria das coordenações já tem esse acesso de 100 GB, que é suficiente para você colocar os seus arquivos de texto, seus arquivos que você utiliza no dia a dia. Então, recomenda-se colocar os arquivos importantes dentro do Drive e aqueles arquivos que você vê que não tem tanta importância, que você fez download, aí você deixa no seu computador, tá bom? Até mesmo para facilitar o uso de outras pessoas que estão trabalhando com você. Então, o Drive, nesse sentido, ele é muito útil. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o Meet, né? O Meet é um recurso também que ele cresceu muito nesse período da pandemia, né? Justamente porque a gente não podia sair de casa, precisava fazer reunião, os alunos precisavam assistir aula, né? Antigamente, o Meet ele era chamado de Hangout, né? Que é um recurso que o Google já tinha há muito tempo, né? Antigamente era Google Talk, do Google Talk passou para o Hangout, e do Hangout, né, o Meet. O Hangout ainda está lá, mas pouco utilizado. Por quê? Porque o Meet virou o centro das atenções nesse sentido do Google. Dentro do Meet, eu tenho inúmeros recursos para videoconferência. Se a sua conta, ela for uma conta, como eu falei para vocês aqui, do Google for Education, então você vai ter acesso a outros recursos fora da conta padrão, da conta comum. E eu coloquei aqui, eu listei os recursos mais recentes, as atualizações que o Google fez recentemente. E como eu falei para vocês, por exemplo, daqui para o final do ano, se a gente for listar esses recursos, com certeza vai ter muito mais recurso atualizado, tá certo? Então, a gente tem aí, ó, a opção de levantar a mão dentro da sala de aula, né, dentro do ambiente virtual, aquela opção de levantar a mão. Para quem estiver apresentando, ver que tem alguém querendo falar, né, e aí você gera até uma fila de pessoas que levantaram a mão. Você tem agora a opção de legendas. O que é isso? Assim como funciona no YouTube, né? Acho que vocês já clicaram lá no YouTube, você clica naquele o ícone que tem 2C, você clica lá, né? Closed Caption, e aí você consegue ter aquela legenda gerada de forma automática. Então, eles trouxeram aquele mesmo recurso para dentro do Meet. Então, o apresentador está falando e automaticamente vai gerando a legenda. E aí, quem está assistindo é que tem que ir lá, clicar na função de legenda e aí consegue visualizar essas legendas. Tem uma opção agora de reações, né? Que é só para você colocar aqueles emotionzinhos, né? Aquelas carinhas, aqueles ícones. Eu tenho aqueles efeitos visuais, que eu acho que todo mundo também já usou. Você liga a sua câmera, aí você está lá num ambiente que não está muito bonito, aí você bota
o ambiente da praia. Ah, estou aqui na praia. Tem a lousa interativa, que é um recurso que o próprio Google já tem, né? Oh, se você for observar, o que o Google faz? Ele tem várias ferramentas. O intuito do Google é juntar essas ferramentas o máximo possível. Então, você está dentro de uma ferramenta e aí ele chama outra ferramenta. A legenda, a lousa interativa, ela já existe de forma isolada. Então, você tem agora como acessar, né, uma lousa interativa para você escrever. Você está apresentando alguma coisa, você pode escrever nessa lousa. E você tem também agora o recurso de atividades, que é muito bom. Dentro das atividades, você pode, por exemplo, gerar enquetes, né? Sim, não, talvez. Você gera enquetes, deixa um tempo para os usuários, para os participantes, colocarem a opinião deles e depois você fecha, finaliza essa enquete e mostra o resultado. Você pode, por exemplo, organizar melhor as perguntas. No Meet, o que acontece? Você está fazendo a transmissão, você tem o chat do lado e as pessoas podem fazer perguntas ali. O Meet, entendendo isso, o que foi que ele fez? Lançou um recurso somente para isso. Então, dentro do perguntas e respostas, você pode colocar, cada pessoa pode ir lá, clica em pergunta, deixa a sua pergunta. Quando o apresentador quiser, ele pode pegar, clicar lá, visualiza todas as perguntas, responde as perguntas dos participantes e sinaliza aquelas perguntas como respondidas, entendeu? Então, fica um controle melhor de pergunta, porque, imagina, você tem uma transmissão com 500 pessoas, muita gente perguntando e, ao mesmo tempo, outras elogiando, mandando um oi, ah, eu sou do polo tal. Então, aqui dali, as perguntas acabam se perdendo. Uma forma de organizar as perguntas melhor é esse recurso aí que foi incrementado há pouco tempo. Você tem as salas temáticas e as transcrições. As salas temáticas é quando você separa a sua transmissão em salas pequenas, em ambientes pequenos. Quando você faz essa divisão, então aquelas pessoas elas podem se comunicar entre si sem que as outras visualizem essa conversa. E as transcrições é transcrever aquilo que está sendo falado para texto. Vamos falar agora um pouco sobre o e-mail. Dentro do e-mail, eu tenho uma função bem básica, alteração de senha. Eu tenho também outra que eu acho que muita gente já utiliza, que é assinatura, né? Você vai mandar um e-mail e aí vai a sua assinatura embaixo. Tenho também um recurso muito interessante, que é o encaminhamento de e-mail de forma automática. Você quer que aquele e-mail, quando chegar na sua caixa de entrada, ele vá para outro e-mail, seja, né, indicados para outro destinatário. E tenho também a questão da segurança, porque hoje em dia ainda o e-mail é muito utilizado, certo, para invasão. O Gmail ele é muito bom na questão de saber dividir, né, o que é mensagem útil e o que é spam ou o que é mensagem de invasão, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, também na prática. Então, aqui, ó, dentro do e-mail, eu tenho aqui a minha caixa de entrada e eu tenho novamente aquele mesmo ícone que me remete às configurações. Vamos primeiro para ele. Clico nele, eu tenho aqui algumas configurações básicas, né, de layout, mas eu vou clicar aqui em ver todas as configurações. Pronto, ele me mostrou aqui ver todas as configurações. E se vocês observarem, tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa interessante. Vocês podem olhar com calma. Tem para você colocar a sua imagem, né? E tem para você colocar a assinatura. Então, aqui é onde você coloca a sua assinatura, que ela vai aparecer em todos os e-mails que você responder. Você coloca aqui também. Eu estou na aba geral, de configurações. Bom? Então, aqui tem muita coisa interessante. Recomendo vocês clicarem, analisarem. Então, tudo isso aqui pode ser melhorado para o uso de vocês do dia a dia. Agora, eu vou bem aqui em contas, clico na aba contas. Aqui eu tenho outros recursos que eu posso, né, analisar. Ó. Tenho configurações da conta do Google. Então, para que eu possa mudar a minha senha do meu e-mail, automaticamente eu estou mudando a minha senha da minha conta do Google. Tá certo? Uma coisa está vinculada à outra.
Então, se eu quero mudar a minha senha do e-mail, aí eu vou ter que mudar a minha senha do Google. O caminho é esse daqui, ó. Você vai em configurações da conta e depois que você clicar em configurações da conta, você tem como você modificar a sua senha do seu e-mail, tá bom? Então, esse é o caminho. Outra dica interessante que eu tinha colocado no slide é para você encaminhar um e-mail para outro e-mail. O que é isso? Você está recebendo seus e-mails aqui na sua caixa de entrada, mas você tem um outro e-mail que você queria receber uma cópia. Ou você não utiliza mais esse e-mail, mas tem pessoas que ainda têm esse e-mail, estão mandando e-mail para você, e você quer receber no seu e-mail novo. Então, você faz esse encaminhamento de e-mail a partir desse botão. Então, você vai clicar aqui, ó, e aqui você vai digitar o seu e-mail novo, tá certo? O que é que vai acontecer? Toda vez você tem a opção de escolher. Ou você cria uma cópia, significa dizer que você vai receber nos dois e-mails, no atual e nesse outro que você está informando, né? Você criando uma cópia. Ou você não quer mais utilizar esse daqui, então você faz com que os e-mails que chegarem aqui vá direto para o outro e-mail, tá certo? Então você tem essa opção de fazer através desse caminho. Aqui eu tenho uma caixa de spam também, onde eu recebo aqueles e-mails de propaganda, e-mails que são suspeitos, certo? Aquela recomendação que a gente tem sempre é e-mail suspeito, link suspeito, nunca clicar, certo? Nunca clicar num link suspeito, sempre tirar dúvidas antes, não agir por impulso, tá bom? E aí, pessoal, voltando aqui para a parte interessante de integração do e-mail e dos recursos do Google, a gente observa que eu tenho aqui ó, alguns recursos nessa lateral, certo? Tem um contatos, tem uma agenda, tem um bloco de notas, né, que é o Keep. E nessa outra lateral também tem mais ícones, né? Eu tenho chat, eu tenho esse recurso novo aqui, que é chamado de espaço, né, Space. Ó, esse é um recurso novo. Para que serve isso? É muito interessante você utilizar isso aqui no dia a dia. Você pode criar um espaço de trabalho, certo? Então, eu vou criar um espaço aqui, ó. Eu clico em Space, ele vai para essa minha tela. Eu vou clicar em Novo Espaço. Eu posso colocar aqui já as pessoas que vão fazer parte, né? Vou colocar aqui meu parceiro Alex. E posso aqui iniciar um chat, certo? Pronto. Então, aqui eu estou criando um espaço ó, onde eu posso adicionar mensagens de textos, mensagens de vídeo, posso colocar arquivos que foram compartilhados no Drive, posso mandar ícones, né, carinhas, posso mandar imagens do computador, posso mandar e posso chamar a pessoa que está dentro do meu espaço para fazer uma transmissão, uma chamada de vídeo. Eu estou conversando com ela e diz assim, rapaz, bora conversar aqui por vídeo rapidinho. Em vez de eu abrir outra aba, clicar lá no Google Meet, fazer a chamada, eu já tenho aqui um ícone direto. Ó. Clicando aqui eu já vou direto. Ele já abre o Meet e aí ele já vai ter acesso porque vai ficar aqui dentro desse espaço. Certo? Então, recomenda-se muito a utilização de espaços para que você venha colocar, por exemplo, você está fazendo... O que, é que as pessoas às vezes fazem? Cria um grupo no WhatsApp, aí lá dentro do WhatsApp você conversa sobre um determinado assunto, alguma coisa, lá você coloca os arquivos PDF, edita algum arquivo, manda de novo. O espaço ele pode substituir isso, entendeu? Então, às vezes, é só questão de cultura. Então, se você criar um espaço dentro do Google e todo mundo estiver acostumado a utilizar, lá dentro você pode utilizar, pode colocar arquivos do Drive, pastas do Drive, pode marcar as reuniões com o Meet, pode utilizar a agenda do próprio Google, ou seja, tudo que o Google te dá permissão. Né? Então, você pode usar tanto com o computador como também com o celular, que é muito prático, tá bom? Então, a gente recomenda utilizar esse recurso aí também. Então, continuando. A gente tem também aqui o recurso de agenda. Eu coloquei aqui duas opções, que é a criação de evento. As duas opções que eu considero as mais relevantes, né? Pelo menos para a gente lá na universidade, aqui na universidade. Criação de evento com reunião, que é o Meet, e agendamento de horários. Então, já vou mostrar bem aqui para vocês como é que a gente faz.
Para abrir qualquer recurso do Google, só vim aqui de novo, né, no aplicativo. Cadê aqui a agenda? Vamos abrir o agenda. Pronto, aqui o agenda é bem simples, eu acho que vocês também já utilizam. Eu posso clicar aqui em qualquer horário aqui, ele já vai me abrir esse pop-up onde eu posso digitar, onde eu vou inserir o título do meu compromisso, né, do meu evento. E vou botar aqui, ó, por exemplo, reunião. Reunião. E aqui eu já tenho uma opção, ó, de adicionar uma videoconferência do Google Meet. Então, eu estou marcando uma reunião, eu posso escolher o dia, ó, vai ser no dia 9. Escolho o horário, 11 horas, até 11h15. Uma reunião rápida, não se repete. E aí eu posso adicionar a videoconferência do Meet. Ó, então, eu já gerei aqui o link, eu já estou agendando um link do Meet. Já está aqui, eu posso até copiar, ó, esse ícone é para copiar, para depois eu passar para os outros participantes. Ou, se eu quiser, eu posso mandar direto aqui, ó, adicionar convidados. Ele vai pegar a minha lista do meu e-mail, e aí eu vou adicionando as pessoas que eu quero que participe, se eu tiver elas no meu e-mail, tá bom? Posso colocar a descrição, local, e aí eu salvo aqui, e eu já tenho essa reunião agendada. Então, é bem simples, né? Aí ele mostra aqui questão de notificações, se você quiser notificação. Então, esse é o primeiro recurso interessante que a gente pode fazer dentro do Agenda. Um outro recurso, que ele só está disponível para quem tem o Google Workspace, é o agendamento de horários. Você vai aqui em Criar, e você tem aqui o agendamento de horários. Dentro do agendamento de horários, como é que ele funciona? Você quer marcar uma reunião com uma pessoa. Aí você diz, olha, vamos marcar uma reunião e eu tenho esses dias disponíveis. Segunda a sexta, no período da tarde. Escolhe aí um horário e a gente confirma e a gente marca direitinho. Então, é para isso que funciona o agendamento de horários. Você coloca um título e aqui você vai dizer os dias disponíveis para que a pessoa venha agendar. Pronto, peraí. Eu não quero na sexta-feira. Pronto, sexta-feira é indisponível. Segunda-feira também não. Na quinta-feira é só a partir das 14 horas. Então, você tem essa opção de você escolher os horários, certo? E aí, tem muitas configurações aqui que você pode fazer, ó. Duração do horário. Essa reunião é de quanto tempo? 30 minutos. Janela de programação. Aí você vai botar, né? Essa pessoa ela pode agendar a partir de que data, de que horário e até que dia, né? Então, você pode criar um intervalo. Olha, você tem que marcar, né, disponibilizar um horário dentro desse intervalo de horários disponíveis. Então, você pode fazer isso aí também, marcando aqui datas de início e término. Tá bom? Escolhe a cor e aí você vai próxima, escolhe um texto. Ó, várias opções e aí você salva. Então, com isso, você está criando um agendamento de horários. Aí você vai compartilhar. Ó, tem uma opção aqui para você compartilhar. Você pode compartilhar o link, né? Copiando esse link aqui, você disponibiliza esse link para as pessoas que você quer que participe dessa reunião. O que é que vai acontecer do lado de lá? A pessoa vai receber esse e-mail, né, esse link, ela vai responder. Geralmente a gente manda por e-mail, né? Eu acho que fica mais formal, fica mais organizado. Então você manda por e-mail, aí a pessoa vai visualizar os horários, ela vai marcar lá o horário e vai aparecer para ela que aquela reunião foi agendada dentro daquele horário, tá bom? Então você tem essa opção que é muito interessante de agendamento de horários. Vamos falar aqui também um pouquinho, pessoal, sobre o Google Forms, né? Eu acho que todo mundo também utiliza o Google Formulários. Dentro do formulário a gente tem as configurações, restrição de respostas, tem a opção de adicionar colaboradores nos formulários, enviar esse formulário para alguém responder, e no final de tudo, quando as pessoas já tiverem respondido, você vai coletar essas respostas, você pode gerar, inclusive, uma planilha para isso, tá bom? Novamente, vamos aqui. Ó, do jeito que eu estou aqui, eu faço só clicar. Ó. Interessante que sempre está disponível
essa opção de escolher o aplicativo que eu quero, né? Então, clicando aqui, eu já encontro aqui o formulários. Então, é bem rápido. Dentro do formulário, eu não vou mostrar como se cria um formulário, porque eu acho que todo mundo, né, sabe fazer, né? Bem simples, você clica aqui, mas para quem não sabe, você tem sempre aqui, ó, esse conjunto de opções. E você pode criar as perguntas através desse primeiro botão aqui, ó, onde você cria a pergunta, e aí você dá aqui a sua resposta, né? Se é uma resposta curta, múltipla escolha, caixa de seleção, e assim você vai criando o seu formulário, tá certo? O que é interessante a gente observar aqui? Eu tenho aqui as minhas respostas, né, nessa aba, e tenho aqui as configurações. Vamos para as configurações. Tenho criar teste, e ó, interessante aqui, eu tenho umas respostas, né? Vou clicar aqui nesse ícone, que ele vai me mostrar o que tem dentro de respostas. Se eu quiser coletar endereço de e-mail, então, toda vez que a pessoa for responder, ela vai ter que informar o e-mail dela. Então, antes de responder, primeiro ela se loga numa conta Gmail, depois ela responde, né? Quiser que uma cópia das respostas vá para o e-mail da pessoa, do participante, só deixar isso aqui marcado, né? E aí teria que disponibilizar, né, marcar essa opção aqui do e-mail. Agora aqui, ó, tem também essa opção, ó. Isso aqui aparece porque eu estou dentro de uma organização. Meu e-mail, ele é um e-mail institucional. Então, eu tenho essa opção aqui, ó. Restringir aos usuários em Universidade Federal do Piauí e das organizações confiáveis. Então, se eu marco essa opção, o que é que acontece? Então, somente as pessoas que têm o e-mail no mesmo domínio que o meu vão ter acesso a esse formulário. Ah, eu quero criar um formulário para todas as pessoas acessarem, independente se tem e-mail ou não. Então, você tem que desmarcar essa opção. Lembrando que para quem tem e-mail da UFP, né, por exemplo, essa opção ela já vem marcada, entendeu? Então, essa opção ela já está marcada, por padrão ela fica assim. Então, você tem que desmarcar ela para você poder dar acesso para outras pessoas fora da universidade acessarem e responderem. Você pode limitar uma resposta, né? A pessoa só pode responder uma vez, ou pode deixar assim, que a pessoa pode ir lá e pode responder mais de uma vez. Então, vamos aqui, ó. Configurações, a gente já viu. Eu tenho aqui opções aqui nesses 3 pontinhos, né? Fazer uma cópia do meu formulário, jogar para a lixeira, gerar um link preenchido automaticamente, e outras opções, né? Adicionar colaborador. Se eu clicar aqui em enviar, então ele vai me abrir essa tela, né? Aí eu posso enviar por e-mail, se eu tiver o e-mail das pessoas. Geralmente a gente não usa essa opção, porque quando você cria um formulário, você quer que muitas pessoas tenham acesso. Então você vai nesse aqui, onde você gera o link. E você também tem a opção de gerar uma URL curta, né? Às vezes, a tecnologia ela tem os seus problemas, né? Às vezes, quando você gera URL curta, esse link às vezes dá problema, tá bom? Então, se você gerou a URL curta, passou para alguém, a pessoa, não consegui abrir, não consegui acessar, desmarca e passa a URL completa, tá bom? Então, às vezes, já aconteceu dessa URL curta dar algum tipo de problema, tá bom? Isso aqui é para compartilhar em algum site, alguma página. Então, em resumo, quando a gente for clicar, vou fechar aqui para fazer novamente. Quando você for enviar esse formulário para alguém, clicou aqui, vai no link e copia essa URL, tá bom? Lembrando que se for da universidade, primeiro, antes de clicar em enviar, configurações, resposta, desmarca essa opção, ó. Senão as pessoas não vão conseguir acessar, tá bom? Outra coisa que é interessante, que pouca gente utiliza, que eu vejo, por exemplo, eu coloquei um campo aqui CPF, né? A gente sabe que o CPF ele tem uma certa característica, né? São 11 números, eu tenho um ponto, né? Eu tenho aquele tracinho que separa os dois últimos. Você pode também, se você quiser, validar esse CPF, para a pessoa não colocar qualquer coisa lá, a pessoa pega e digita um texto, entendeu? Então, para o seu formulário ficar mais bonito, você pode validar o seu CPF, esse campo, tá bom? Como é que eu faço isso? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aqui para o Google. Só você botar assim, ó.
a gente tem sempre que utilizar o Google ao nosso favor, tá bom? Então, ninguém é obrigado a decorar tudo, até porque a gente não tem memória para isso tudo não, né? Então, ó, campo de busca, uma busca bem simples, eu consigo pegar aqui a validação para uma expressão para validar o CPF. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no campo CPF, certo? Eu vou aqui nesses 3 pontinhos, estão observando aqui no canto? 3 pontinhos ali, e vou em validação de resposta. Clique em validação da resposta. Agora eu vou pegar a informação que está lá na dicasinha lá, ó. Então, para eu poder validar a resposta do CPF, ó, eu vou copiar isso aqui tudo, ó. Copio, certo? Aí ele está dizendo que eu tenho que colocar expressão regular e correspondência, né? Então, eu vou lá, eu boto em número, eu coloco expressão regular, e aqui eu coloco correspondências. E aqui eu vou colar aquele texto, certo? E aqui eu tenho a opção de colocar uma mensagem do erro, né? Por exemplo, o CPF geralmente a gente coloca assim, ó. O CPF deve estar no formato 000.000.000-000. Quando a pessoa visualiza esse erro, aí ela já entende. Ah, então tem que colocar o CPF dessa forma, tá bom? Aqui está como obrigatória, certo? E é só isso. Vamos abrir aqui. Ó, posso copiar aqui o link. Tá vendo? Então, o que acontece? Eu abri o campo, abri o formulário, quando eu cliquei, tentei digitar o campo CPF, ele já disse o quê? O CPF descer no formato, então ele só vai passar desse campo, já que é um campo obrigatório, se eu colocar no formato que eu solicitei, tá certo? Então aí, da mesma forma, do mesmo raciocínio que eu fiz para o CPF, você pode fazer, por exemplo, um telefone, né? A quantidade de campos, né? Os números, telefone. Você pode fazer para um e-mail, para ele sempre ter um arroba. Então, você pode pegar e pode deixar o seu formulário mais organizado e mais funcional também, porque aí você não corre o risco de receber um CPF inválido, tá bom? Então, vamos continuar aqui. A gente tem também, pessoal, as opções do Google Docs, tá bom? A gente utiliza muito, a maioria, né, das pessoas que trabalham em instituição, empresa privada, utiliza muito o pacote Office, né, da Microsoft. O Word, o Excel, o PowerPoint, tá bom? Eu acho que também é uma questão de cultura. A gente tem pacote Office gratuito, a gente pode utilizar, tem muitos na internet disponível, né, para quem não tem condição de comprar, e tem essa opção aqui, que também é gratuita. Então, se você tem uma conta do Google, conta básica, você tem acesso a documentos de texto, a planilhas eletrônicas, apresentação do tipo PowerPoint, e também ao formulário que a gente acabou de visualizar. Então, você tem como você editar seus documentos e tem como você também salvar esses documentos de forma online, ou seja, na nuvem, através do que a gente já falou, que é o Google Drive. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é um exemplo de documentos, né? Eu entrei aqui no link documentos, onde ele vai me mostrar documentos do tipo texto, né? Então, para quem usa o Word da Microsoft, você pode utilizar, substituir pelo o Google Docs e deixar tudo disponível e ainda permitir o compartilhamento. Ah, mas agora eu não quero um documento de texto, eu quero fazer uma planilha. Então, aqui, ó, eu clico aqui no Google Documentos, Google Docs, e tenho acesso à criação de planilhas. Ele vai me mostrar as planilhas que eu já utilizei, ou que eu tenho armazenado no meu Drive, e tenho aqui a opção de criar uma planilha nova. Então, é bem simples, não tem complicação.
Observem que o visual é muito parecido com o da Microsoft, né, que a gente é acostumado. O que pode mudar é o menu, algum recurso que você pode sentir falta, mas não é complicado de se trabalhar, tá bom? Então é bem simples, eu sugiro que vocês utilizem, quem não tem facilidade, aliás, quem não tem curiosidade ainda, quem não teve, utilizem. Aqui eu digito o nome da planilha que eu quero para salvar, digito o nome da planilha e eu tenho uma opção para compartilhar essa planilha com alguém nessa minha tela aqui, certo? Lembrando que quando você está editando um documento online, ele é salvo de forma automática. Então, ainda tem essa vantagem de você não perder o seu documento, se faltar energia, alguma coisa, porque ele vai salvando à medida que você vai inserindo informações, tá bom? Então, o Google Docs aí fica a critério de curiosidade para quem quiser utilizar. Muito bom. Então, vou finalizar as ferramentas que a gente estava querendo, que eu estava querendo mostrar para vocês. Eram essas, né? São os recursos, na minha opinião, que são mais utilizados dentro da universidade aqui, né? O Google Docs, formulário, o Drive, o Meet, são os recursos que a gente mais utiliza, né? Eles, se você utilizar de forma consciente, se você utilizar, né, souber pegar todos os recursos, né, e tudo aquilo que ele tem para oferecer, são ferramentas bastante produtivas. Então, eu recomendo utilizar todas elas, né, o máximo possível, principalmente se você tiver uma conta no Google Workspace, tá bom? Vou finalizar aqui com essa frase, ó, a tecnologia por si só, ela não vai melhorar a educação, mas ela pode ser uma parte importante da solução, tá bom? Então, eu acho que a tecnologia, dentro dos ambientes corporativos de educação, ela só tem a somar. Então, se a gente tem a tecnologia, esses recursos tecnológicos que eu mostrei para vocês, a nosso dispor, né, tá aí disponível para a gente, então vamos tentar explorar o máximo possível para a gente utilizar e melhorar até o desempenho, né, a produtividade da gente no nosso dia a dia, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido direitinho, que tenha sido claro, e é isso, pessoal, tá bom? Obrigado.